Nájila, 8 de setembro de 2020. O trabalho, uma revolução no olhar. Bom dia, irmãos. É com muita alegria que estamos juntos novamente para tratar de um tema que com certeza diz respeito a absolutamente todos. Nenhuma partícula cósmica está fora do contexto do trabalho. Na verdade, o que convidamos hoje a todos nós a ver o trabalho como um bem social, como um patrimônio mediúnico. E como todos os seres são médiuns, significa que ele é um patrimônio mediúnico que ao mesmo tempo é coletivo por alcançar a todos e todos se somarem compondo o cosmos. Ele é singular em cada um. Nenhum de nós trabalha igual ao outro. Apesar de as leis serem gerais, serem leis específicas, mas cada ser, no seu nível de evolução, fez e faz as suas adaptações, seus ritmos de trabalho e, portanto, os seus desempenhos. Isso significa também que moléculas, primeiro, átomos, moléculas, estruturas mais organizadas, também vão se organizando, se adaptando, seguindo os nossos ritmos. Por essa ótica, nós assumimos como espíritos o dever de conceituar o trabalho todos os dias, além de patrimônio social, um patrimônio de extrema relevância. Nesse cosmos, onde cada um de nós é um sistema organizado de trabalho, um trabalho organizado e bem coordenado, nós vamos perceber que tudo trabalha incessantemente. Na medida em que a sociedade humana foi se organizando, regulamentou-se horas de trabalho e horas de repouso, mas na verdade a intenção era mudar a maneira de trabalhar, os ritmos e o foco do trabalho, para que aquele ser em repouso, aquela pessoa em repouso, pudesse trabalhar outras formas na sua vida. Por exemplo, trabalhar o lazer, trabalhar a relaxação, trabalhar a organização social da sua família, trabalhar a sua casa, trabalhar o seu sono, trabalhar a sua ingestão de água num contexto diferenciado. A questão é que nessa mudança de horário, nessa organização de tempo, de separação de horas para o trabalho, para formas de trabalho diferenciadas no atendimento a cada ser, tem havido uma má interpretação e se convencionou, algumas pessoas convencionaram-se o repouso, os dias de repouso, ou suas horas de repouso, como horas para ficar à toa. Por questões até mesmo políticas, foram se desenvolvendo conceitos ruins acerca do trabalho. Trabalho passou a ser sofrimento. O dia de trabalhar é dia de sofrimento, o dia de ficar à toa não é sofrimento. Aquela pessoa que na cabeça dela está a folga para ficar à toa, será infeliz se tiver que arrumar um quadro na parede da sua casa, lavar o próprio carro, limpar a própria residência. Tudo isso passa a ser para ele sofrimento e ele vai delegando a terceiros. Assim nós temos hoje uma multidão enorme de pessoas que tenta delegar todas as suas formas de trabalho para terceiros, inclusive o trabalho de produzir a sua saúde física. Querem delegar para o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista. A questão é que quando a pessoa vai se destreinando de trabalhar e vai começando a não ter vontade de trabalhar, a não ser feliz por trabalhar, essa pessoa
também não está apta a fazer os procedimentos que esses profissionais, para quem ela delegou sua saúde ou tenta delegar sua saúde, vão lhe solicitar que faça. Então, o fisioterapeuta faz os exercícios nos dias das suas visitas e pede que ela continue, mas ela não continua. O médico pede que ela use os medicamentos de tantas em tantas horas, acompanhado de água. Dificilmente essa pessoa que delegou fará esse medicamento seguindo os ritmos que o médico solicitou, com os aditivos que ele solicitou. Por quê? Porque aquilo para ela é trabalho, e é um trabalho. Ela não está apta a fazer trabalho. Ela vai a um nutricionista e ele, se for um bom nutricionista, se não for um nutricionista de receitar cacheta, ele vai indicar uma alimentação natural, orgânica, onde ela vai ter que caminhar uns metros a mais, quem sabe alguns quarteirões a mais, quem sabe muitos quarteirões a mais, para encontrar um ponto de venda de produtos sem agrotóxicos. Ela vai ter que trazer esse produto, pagar um pouco mais caro, que para ela já é um trabalho, ela está abrindo mão de alguma coisa, de algum dinheiro que ela pode pagar o mais barato na primeira esquina, inclusive produtos expostos a metais pesados na rua aí, e ela vai se anistiando tanto de trabalho que todas as formas de escapar ela vai começar a utilizar. A questão é que, como trabalho é uma lei cósmica e ela, escapando de trabalhar, ela vai declinando para padrões baixos do trabalho, porque trabalhar é cósmico, trabalharemos sempre, desde a ameba ou algumas formas anteriores à ameba, todos já trabalham. Seria muito bom que todos assistissem esses programas Animal Planet e outros que mostram o trabalho dos animais para a sua própria preservação. E veremos como é maravilhoso esse universo onde todos de alguma forma se exercem, inclusive e em primeiríssima mão, para a sua manutenção. Quando essa pessoa vai se anistiando da sua própria manutenção, através do seu trabalho, porque a nossa manutenção nós vamos ter que arcar às custas do nosso próprio trabalho, ela vai caindo para padrões baixos de trabalho. É o que a ciência e a filosofia conceituam como trabalho negativo. Assim, essa pessoa que vai caindo para o trabalho negativo, ela perde o gosto por leituras e estudos de conteúdos mais elevados, porque aquilo já requer dela mais trabalho mental. Ela vai caindo para relacionamentos mais pobres, porque são pessoas que qualquer coisa que ela fizer é graça. Qualquer deselegância que ela fizer é plenamente aceitável. Qualquer jeito completamente despojado de qualquer caráter moral que ela fizer, está compatível com aquela pessoa. E aquela pessoa vai achar bom e vai inclusive compartilhar. E assim ela vai declinando e vai sofrendo uma diminuição no seu mental, no seu afetivo, no seu social. Esse conjunto vai fazer com que ela caia em matéria de qualidade de saúde. Ela vai começar a plantar lá no íntimo do seu ser, os padrões que se reproduzirão em perda da saúde física, inclusive. Ela já foi perdendo a saúde mental, afetiva, social, a moral, a saúde moral. Daí ela planta no âmago do seu ser os elementos que repercutirão na perda da saúde física. E ela vai cuidando cada vez pior de si.
Em consequência, ao cuidar mal de si, ela cuida mal dos seus próximos e cuida mal da humanidade. Ela passa a ser alguém que ocupa o serviço de saúde, e esse serviço de saúde não é apenas os profissionais especificamente conceituados como profissionais da saúde. Ela passa a ocupar os profissionais familiares. É a esposa, a profissão dela é esposa, e ela passa a ser um profissional de saúde para cuidar daquele doente moral, doente afetivo, doente social, que agora é doente físico. Na medida em que ela vai se anistiando de fazer o que os médicos pedem, o que o fisioterapeuta pede, o que o nutricionista orienta e outros profissionais, os das medicinas complementares, todos aí colaborando para a construção de saúde, ela também se anistia e até se revolta se os cônjuges começam a querer que ela cuide melhor de si. Ela se torna agressiva, ela se torna cada vez mais rebelde. Dificilmente fará uma caminhada terapêutica, dificilmente fará uso de um sol terapêutico, o uso do sol como remédio, uso do sol como uso medicinal, dificilmente fará uma alimentação funcional, dificilmente fará os exercícios respiratórios e exercícios físicos, inclusive para produzir os neurotransmissores que ajudariam a retirá-la desse quadro, que são a serotonina, as endorfinas e etc. E ela vai cada vez mais caindo para padrões vibratórios baixos. Quando ela vai entrando dia a dia nesse processo para a perda de seus padrões reais, aquele médium que consegue produzir a energia compatível com o que ele veio fazer, munido desse projeto reencarnatório atual, ela gera um campo eletromagnético tão pobre que permite a ela apenas compartilhar com espíritos que estão nesse mesmo padrão de geração de campo eletromagnético. E ela, quem sabe, passe a ter, inclusive, percepções de formas muito desconfortáveis, porque ela é um padrão mediúnico que permitiria a ela viver sem enxergar essas formas holográficas que estão aí, sem ouvir essas formas holográficas que estão aí, sem sonhar com elas, sem vê-las através de sonho e etc. Mas como ela caiu o padrão, ela faz uma desorganização em si, ela passa a ver o que não era para ver. E ela passa a viver desconfortavelmente, porque ela tem percepção. O padrão mediúnico dela, ela não perde. Nós não perdemos o mediúnico que alcançamos. Nós o desorganizamos e passamos a exercê-lo em atividades inferiores. E essas atividades permitem que nós produzamos formas holográficas com as quais nós enxergamos as demais que estão aí cosmicamente distribuídas e que poderíamos passar nossa encarnação inteirinha sem ver aquilo, porque saberíamos estabelecer defesas o tempo todo e temos nossos irmãos espirituais, orientadores maravilhosos, ceareiros do bem maravilhosos, que nos ajudam na medida dos nossos esforços. Eles não podem nem devem invadir o nosso livre-arbítrio. Eles afirmam para nós que eles não invadem o livre-arbítrio. É um direito inalienável de cada ser. Nós temos o direito inalienável de fazer nossas escolhas. Os ceareiros do bem estarão nos orientando, estarão permitindo que nós encontremos pessoas, inclusive encarnadas, que falem conosco, que orientem, que se esforcem, como orientações para nós irmos nos realinhando, mas eles não poderão tirar nosso livre-arbítrio e fazer com que façamos o que não queremos. Na medida em que vamos para esses padrões vibratórios baixos, nós também vamos, para e passo a isso,
constituindo defesas que não são suficientes para viver no planeta em que estamos. Cada um de nós traz um sistema imunológico, graças a Deus, construído no sentido de um básico. Nós trazemos o básico e sobre ele trabalharemos durante todo o nosso projeto encarnatório aqui. Durante toda a nossa permanência, nós estaremos adaptando, vitalizando, recompondo esse sistema que vai se gastando, porque são células que morrem fazendo a nossa defesa, e nós temos que oferecer ao sistema um campo eletromagnético no qual seja possível nascer novas células bem, oferecer matérias-primas que estão disponíveis aí para nós, para compor a qualidade destas células, e elas possam não só nascer, como crescer, amadurecer, funcionalizar-se, fazer suas funções, irem embora, deixando filhas compatíveis, com qualidade suficiente para continuar o trabalho. Na medida em que baixamos os padrões, a interação com os espíritos do bem continuaremos tendo. A interação com todas as forças cósmicas positivas, assim como com as negativas, continuaremos tendo, porque a interação é lei. Deus, na sua justiça suprema, maravilhosa, na sua bondade suprema, nos permite a todos interagir com tudo. Tudo de bom que existe no cosmos, nós temos a habilidade de interagir. A questão é sintonia e ressonância. A sintonia já depende de nós. Nós interagimos com tudo e vamos fazendo sintonia de acordo com as probabilidades que fomos escolhendo para a nossa vida, ou seja, de acordo inclusive com nossos interesses. Na medida em que nós vamos nos espiritualizando e tendo um cuidado de nos ver como espíritos, fazendo uma caminhada num compartilhamento social, com deveres sociais, e o primeiro e maior deles, cuidar de mim para não ocupar a humanidade cuidando de mim, e ela poder se disponibilizar para cuidar dos realmente necessitados, aqueles que estão realmente em situações graves, aqueles que reencarnaram portando patologias que requerem atendimentos dessa gente qualificada o tempo todo. Na medida em que nós vamos nos esforçando para nos ver como espíritos, nos qualificar para sermos trabalhadores do bem, trabalhadores da saúde, nos enxergar efetivamente compartilhadores do melhor, querermos compartilhar o melhor, nos tornaremos cada vez mais espiritualizados, menos força, menos renúncia, no sentido de renúncia forçada. Nós alcançaremos uma condição de renúncia voluntária, que é aquela que nós fazemos naturalmente, sem nenhum sofrimento. Aquilo não é peso para nós. Nós nos tornaremos pessoas que produzem um campo eletromagnético tão capacitado para fazer o que é necessário fazer, que requererá de nós menos esforço físico. Nós faremos uma atividade física, nós faremos todos os nossos empenhos mentais, sociais, psicológicos, psicoemocionais, faremos nossos esforços espirituais e então os nossos esforços físicos sem sofrimento, sem ter que achar que aquilo é pesado. Nos desgastamos menos, desgastamos menos o nosso sistema bioquímico, porque o espírito faz o domínio. Eu espero que nós estejamos unidos em torno de ver o trabalho como bem social e, ao enxergarmos nossos talentos, procurar estar trabalhando de acordo com eles,
quando tivermos que fazer trabalhos fora de nossos talentos, que façamos com o máximo empenho, com a máxima dedicação, para sermos muito eficientes neles, e sendo eficientes, mesmo sem ter talento para aquilo, buscando o máximo de eficiência, nós faremos o máximo de aprendizado. Com o máximo de aprendizado, nós encontraremos a nossa próxima porta mais de acordo com o nosso talento. Se nós ficarmos ali marcando o passo, fazendo de má vontade, fazendo jogo conosco mesmo, nós permaneceremos mais tempo fazendo o que não gostamos. Que estejamos nos capacitando para fazermos o que realmente almejamos através do agora. É no agora que mudamos os nossos rumos. Muito obrigada, irmãos. Tenhamos fé, os espíritos bons estão conosco. Estamos nas mãos do nosso Criador, que é imanência em cada um de nós. Sigamos em frente.